TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quinta-feira, 15 de maio, e você vai ver a seguir. Falhas mecânicas no transporte público de Petrópolis aumentam em março. Homem é preso por aplicar golpes em idosos em Teresópolis. Prefeitura oferece mais 41 vagas para esta semana em Petrópolis. Corpo de Bombeiros combate incêndio em escola municipal na Tijuca. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Sistema de Transporte Público de Petrópolis registrou em março deste ano um total de 1.632 viagens não realizadas, segundo o relatório mensal de operação. Desses cancelamentos, mais de 330 foram causados por falhas mecânicas, ou seja, problemas nos ônibus que impediram a realização das viagens. As informações vêm do levantamento feito pela Prefeitura através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. A Prefeitura de Petrópolis, através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, com base no relatório de operação sobre o transporte público, realizado em março de 2025, identificou que a Turp Transportes lidera o número de falhas mecânicas. Das 336 ocorrências, a empresa registrou 263 delas, seguida por Cidade das Hortênsias, com 48 falhas, e Cidade Real, com 25. Ao todo, 220 veículos apresentaram falha mecânica em operação durante o mês. Esses números mostram que, em média, ocorre uma quebra a cada 8.678 quilômetros percorridos em todo o sistema. Para quem depende do transporte coletivo todos os dias, essas falhas representam atrasos, insegurança e dificuldade para chegar ao trabalho, escola ou consultas médicas. A população já sente os reflexos, principalmente nas linhas mais afastadas do centro. Demora. No horário de pico demora. Tem hora que atrasa um pouco, hein? Já entrei no ônibus que parou o ônibus, teve que quebrar o ônibus, teve que trocar de ônibus. É um caos, entendeu? É uma loucura. Mesmo com a maior parte das viagens sendo cumpridas, 98,52% do total, o impacto das quebras mecânicas é sentido diretamente nas ruas, principalmente nos horários de pico. Às vezes eles botam um horário de pico, mais ônibus, parece que eles tiram o ônibus e a gente fica insuportável andando no ônibus aí lotado. Tinha que ter mais horário. No horário aqui é horrível. De manhã, então, é péssimo, porque é super lotado, que nem a fila está enorme, né? E a gente tem que ir em pé. A Turp foi a empresa com o maior número de viagens não realizadas. Foram 1.266 cancelamentos, o que representa 3,23% das viagens programadas. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, a maioria das falhas foram provenientes de interferências no trânsito e obstruções viárias. Já a Cidade das Hortênsias teve 234 viagens não realizadas e a Cidade Real, 133. E uma sentença assinada no dia 27 de fevereiro deste ano foi determinado pelo juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, em um prazo de até 30 dias, que o transporte público de Petrópolis retornasse com a operação integral, como era antes da pandemia da Covid-19. Caso a ordem não fosse atendida, as partes envolvidas poderiam ser multadas. A multa era de aproximadamente R$ 367 mil, além de 80 mil diários para o Cetranspetro e a empresa infratora, e R$ 100 mil ao responsável pela gestão da empresa de transporte.
No último domingo, um ônibus da Turp que fazia a linha 711 Posse perdeu uma das rodas traseiras, na estrada União Indústria, na altura do bairro Barra Mansa. Em março, um ônibus da empresa Turp e um veículo de carga de pequeno porte colidiram na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. O fato curioso e também preocupante sobre esse acidente é que o ônibus número 6.410, que fazia a linha 600 Terminal Correias, é o mesmo que se envolveu em um acidente dias antes na Barão do Rio Branco. Em nota, o Cetranspetro informou que ao longo do mês foram cumpridos 108.420 viagens de ônibus, atendendo todas as regiões da cidade. Os descumprimentos, que representam 1.632 viagens, equivalentes a 1,48%, são ocasionadas em sua maioria por motivos relacionados a trânsito, interrupções por obras, chuvas, alagamentos, quedas de árvores, fiação, acidentes, além de estacionamentos irregulares. Policiais civis da delegacia de Teresópolis prenderam um homem que aplicava golpe em idosos. O prejuízo estimado das vítimas passa de R$100 mil. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Braga. Policiais civis da delegacia de Teresópolis prenderam na terça-feira um homem por se apropriar e desviar bens de um casal de idosos. A prisão aconteceu no bairro Vale da Revolta, em Teresópolis. De acordo com as investigações, o autor se aproximava dos idosos com a intenção de fazer amizade e os fotografava sem que fosse percebido. Em seguida, o homem utilizava a foto dos rostos dos idosos para acessar as contas bancárias. O prejuízo estimado das vítimas passa dos R$100 mil. Ainda segundo os agentes, o homem, que estava desempregado, abriu uma empresa de fachada com o objetivo de ocultar os valores recebidos com os crimes. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outras possíveis vítimas. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Mariana, pelas informações. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 41 oportunidades de emprego para esta semana na cidade imperial. Das 41 oportunidades totais, 14 delas são para vagas de primeiro emprego que não exigem experiência. Entre elas, assistente de mecânico de motores aeronáuticos, garçom, auxiliar de tráfego, entre outras. O Balcão da Cidade para esta semana conta também com 9 vagas destinadas a pessoas com deficiência, sendo elas para agente de limpeza, atendente e auxiliar de tráfego e auxiliar de pedreiro. Essas e todas as demais vagas e exigências estão disponíveis no site da Prefeitura da cidade, em www.petropolis.rj.gov.br, onde os interessados podem também realizar o cadastro dos currículos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira uma operação de combate a um incêndio em uma escola localizada na Tijuca, zona norte do Rio. Militares dos quartéis de Vila Isabel, Tijuca e Benfica foram acionados às 3h45 da manhã. As equipes do CBMERG realizaram o trabalho de rescaldo ainda na manhã desta quinta-feira. Não houve registro de vítimas. E vale destacar que o Corpo de Bombeiros recebeu investimentos de cerca de R$1 bilhão em 4 anos. A corporação possui mais de 226 viaturas de combate a incêndio, mais de 600 viaturas de salvamento e resgate, 300 embarcações, 5 helicópteros e 14 drones. E você vai ver no próximo bloco. Quarta Vara Civil de Petrópolis determina que todas as atividades da empresa Crazy Park sejam suspensas em Petrópolis e em qualquer cidade do Brasil. Polícia Militar apreende drogas e prende um homem em Três Rios e Paraíba do Sul. Polícia Militar intercepta a principal líder de facção criminosa no Complexo da Maré. Governador Cláudio Castro participa do Fórum do Valor Econômico em Nova York. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Cível de Petrópolis, concedeu uma decisão provisória urgente, solicitada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, para garantir a investigação correta do acidente que vitimou um jovem de 19 anos no Parque de Diversões Crazy Park, em Itaipava, no dia 2 de maio. O juiz recebeu informações de que havia pessoas desmontando o parque, o que contrariava as ordens da Justiça. Paulo Márcio Martins Teixeira, engenheiro mecânico de segurança do trabalho contratado pelo Crazy Park para acompanhar a desmontagem, e Anderson Aparecido Costa, funcionário do Crazy Park, foram flagrados pelo sistema de monitoramento quando tentavam entrar na área do parque municipal. Eles foram abordados pela Guarda Civil e encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia. Em depoimento, Paulo Márcio Martins afirmou que foi contratado para acompanhar a desmontagem do parque, que não sabia da interdição e que não tinha intenção em desobedecer a ordem judicial, mas não informou que era o responsável técnico pelo parque junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o que deixou o juiz preocupado com possíveis irregularidades. O juiz Jorge Martins determinou que nada pode ser alterado ou desmontado no parque para que as perícias técnicas sejam feitas corretamente. Além disso, determinou que as atividades do Crazy Park serão suspensas em Petrópolis e em todos os estados do país até que os problemas técnicos e de segurança apontados em perícia sejam resolvidos. Os bens da empresa e do dono, Celso de Jesus Campos, foram bloqueados.
A Justiça determinou que engenheiros especializados, indicados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, façam uma análise técnica nos brinquedos do parque. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Ordem Pública, deve manter os equipamentos do parque guardados, com multa prevista de R$ 1 milhão contra a Prefeitura e R$ 50 mil contra o secretário responsável, caso a decisão não seja cumprida. A Quarta Vara Civil também exigiu explicações sobre as diferenças encontradas nos relatórios do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Apoio aos Promotores, o GAP. O documento dos bombeiros não apontava alguns problemas nos brinquedos. O magistrado determinou ainda que a empresa Crazy Park, o dono Celso de Jesus Campos, além do coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Feliciano Francisco Suassuna, e o titular da CESOP, Marcelo Ramos, devem ser citados formalmente. O Ministério Público terá 15 dias para complementar o processo com os laudos das perícias. Em nota, a assessoria jurídica do Crazy Park informou que a empresa ainda não foi intimada da decisão judicial e, assim que tomar conhecimento pelos meios oficiais, será analisada a necessidade ou possibilidade de eventual recurso. Quanto às investigações em andamento, o parque informou que está colaborando amplamente com as autoridades competentes e, além disso, também envolvidas. E agentes do 38º Batalhão da Polícia Militar atenderam a 3 ocorrências diferentes entre terça e quarta-feira em Três Rios e Paraíba do Sul. As ações resultaram na apreensão de drogas e de munição de fuzil. Uma pessoa foi presa. De acordo com a Polícia Militar, na quarta-feira, os agentes investigaram uma denúncia anônima de que elementos estariam escondendo drogas em um local de mata, na rua Vereador Afonso Cabral, no bairro do Jardim Primavera, em Três Rios. Ao chegar no local, as buscas revelaram uma sacola com 43 buchas de maconha. No dia seguinte, a Polícia Militar atendeu outra ocorrência semelhante, mas em Paraíba do Sul, no bairro do Curuipati, onde, após buscas, os policiais encontraram uma munição de fuzil e 32 gramas de cocaína. Segundo a Polícia Militar, 2 das 3 ocorrências resultaram de denúncias anônimas que auxiliaram no combate às drogas. Entretanto, nenhuma pessoa foi presa nas 2 ocorrências, mas o material foi apreendido. Já a terceira ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira e resultou na prisão de um homem. De acordo com a Polícia Militar, através de uma denúncia anônima de que estariam traficando drogas e andando armados na rua Olímpio Cândido, no bairro do Monte Castelo, os agentes, ao chegarem no local, que já é conhecido como ponto de tráfico de drogas de uma facção criminosa, avistaram um dos homens, que parecia levar uma sacola dentro da bermuda. Ao ser avistado, o homem jogou a sacola por cima do muro de um centro de umbanda próximo do local. Na sacola, os policiais encontraram 17 sacolés de erva seca de maconha. O homem foi detido e levado para a delegacia de Três Rios, junto com o material apreendido. O governo do estado, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, da Polícia Militar, interceptou o principal líder de uma facção criminosa que atua no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Antes da interceptação, criminosos membros da facção em questão realizaram uma troca de tiros com os policiais. Tiago da Silva Fole, conhecido como TH, foi morto durante uma operação realizada na manhã de terça-feira, dia 13. Os policiais localizaram o criminoso em um bunker na comunidade do Timbal, no Complexo da Maré. O trabalho de inteligência foi muito intenso e ele só foi possível graças a todo o investimento feito pelo governador Cláudio Castro na área de segurança. No dia, com a chegada dos policiais, houve um forte confronto com os criminosos e o líder foi atingido e não resistiu. Ele e outros 2 criminosos feridos durante o confronto foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire e vieram a óbito. Essa ação exitosa da Polícia Militar, uma operação complexa demais, envolve vários riscos por ter no seu entorno as principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, mas a operação foi feita com bastante planejamento. TH foi alvo da operação por atuar como principal chefe da facção Terceiro Comando Puro, TCP, no Complexo da Maré, e tinha 17 mandados de prisão expedidos contra ele. O Comando de Operações Especiais, através das suas várias unidades, como o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Choque, o Grupamento Aéreo, desenvolveram nas primeiras horas da manhã uma operação precisa, cirúrgica, que culminou na neutralização desse narcoterrorista chamado de Tiago da Silva Fole, o TH.
De acordo com informações da polícia, o criminoso estava entre os envolvidos no assassinato de pelo menos 2 policiais militares por ataques a agentes da Força Nacional e era responsável por treinamentos paramilitares dentro da comunidade. Permita aqui levantar para mostrar a extensa ficha criminal e para mostrar com que tipo de marginal nós estamos lidando. Essa é a extensa ficha do TH com 227 anotações criminais. O comandante do BOPE destacou a necessidade da ação das forças da Polícia Militar. Não há lugar no Rio de Janeiro onde a Polícia Militar não entre. Então a gente teve que realizar esse enfrentamento e o resultado foi o que os senhores observaram nas primeiras horas da manhã. O governo do estado ainda ressaltou que as principais vias de acesso ao Complexo da Maré foram preventivamente bloqueadas ao longo da manhã para garantir a segurança da população e das equipes em operação. E o desenvolvimento sustentável como acelerador do crescimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro foi destaque do Summit Valor Econômico, realizado nesta quarta-feira em Nova York. Durante o evento, o governador Cláudio Castro apresentou a empresários projetos que têm garantido a competitividade fluminense. No painel, o governador Cláudio Castro destacou algumas das vantagens do Rio de Janeiro em relação ao setor verde, como a infraestrutura e a possibilidade de crescimento da carteira de investimentos, que hoje conta com mais de 150 bilhões de dólares nas áreas de petróleo e gás, energia eólica, biomassa, biogás e biometano. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e de gás natural do país. O estado também ocupa o primeiro lugar na produção de biometano e segunda colocação de biogás. As oportunidades do Rio de Janeiro são inúmeras e o Rio passou por um tempo muito importante de reconstrução. Rio de Janeiro, mês passado, bateu 90% da produção nacional de petróleo, 78% da produção nacional de gás natural. Nós temos investido além da questão energética. Cláudio Castro ressaltou ainda o protagonismo do Rio de Janeiro, que hoje é a segunda maior economia do Brasil e tem o maior hub logístico da América do Sul, além de ser responsável por 20% da arrecadação federal, com 460 bilhões de reais por ano. Outro destaque foi o recorde histórico de abertura de empresas. Apenas nos primeiros 4 meses de 2025 foram criados mais de 29 mil novos negócios. O resultado representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo quadrimestre de 2024. Foram mais de 300 mil novos negócios registrados entre 2021 e abril de 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, faz agora um rápido intervalo, mas voltamos já já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo.
Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Pessoal, e hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então vamos agora acompanhar com o Gabriel Toledo e Hugo Petersen os destaques do mundo do esporte. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar na rodada dos brasileiros nas competições da Conmebol, na rodada do Brasileirão e na Fórmula 1. Começamos com o Vasco na Sul-Americana. Na estreia de Fernando Diniz no comando, o Cruzmaltino perdeu por 1-0 para o Lanús na Argentina. Com a derrota, o time de São Januário não tem mais chances matemáticas de se classificar em primeiro na Sula e precisa ganhar na última rodada para ir para os playoffs. Toledo, estreia do Fernando Diniz, deu para ver algumas pequenas mudanças, né? Aquele estilo do dinizismo, né? Como vamos dizer assim, ele começando daquela maneira bem embrionária mesmo, tentando fazer uma saída de bola mais coordenada, porém o técnico só teve um dia de trabalho com o time, então perdeu, mas sinceramente não piorou do que estava. Já era uma derrota até que esperada. Exatamente. Assim. Não ganhou em São Januário e ia ganhar na Argentina, era muito complicado. Principalmente com essa troca de comando, então eu acho que foi dentro do esperado. O time não jogou muito mal, não jogou bem, mas também não piorou, então acho que foi dentro dos conformes. O que a gente já pode ver com esse primeiro jogo do Diniz é uma quantidade de passes acertados muito maior do que quando era com o Fábio Carilli. Eu, pelo menos, já vi isso. E assim, já falei e repito, o trabalho do Fernando Diniz é sempre a longo prazo. Não é um trabalho que já chega dando resultado, igual a gente já viu do Renato Gaúcho. Exatamente, porque é uma filosofia de jogo muito diferente, muito fora da curva, a gente vai dizer assim, dos trabalhos normais dos técnicos aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um futebol realmente muito diferente, que precisa ter aquele entrosamento forte, precisa da liga mesmo para conseguir funcionar. Não acho que foi uma derrota para ficar preocupado, sinceramente, tem que ficar preocupado na situação na Sul-Americana, que eu acho inclusive improvável que o Vasco se classifique. Mas, se a gente falar do trabalho mesmo, porque eu acho que o Vasco tem que tirar o olho da Sul-Americana e focar no brasileiro, porque já está na zona de rebaixamento. Isso é mais importante. Exatamente. Sul-Americana eu não consigo nem entender como que ela vai ser prioridade, sendo que o Vasco não está nada bem no brasileiro. Então, eu acho que tem que ligar aquele alerta, mas foi uma derrota que não acaba com o dia de ninguém, principalmente com o torcedor do Vasco, que sinceramente não aguenta mais com esse sofrimento. Eu acho que o torcedor do vascaíno pode ter uma esperança com Fernando Diniz. É um técnico muito bom, já fez trabalhos excelentes, apesar de não ter muitos títulos. No Fluminense, claro, ganhou a Libertadores, muito, muito maneiro. E assim, eu acho que ele pode salvar o Vasco. Exatamente, mas precisa realmente ter uma confiança, precisa ter um pouco de paciência também, porque, como você mesmo citou, um trabalho a longo prazo, então tem que esperar um pouco, porque pelo menos um técnico qualificado agora o Vasco tem. Isso aí. Ainda na Sula, o Fluminense venceu o União Espanhola no Maracanã. O jogo terminou 2-0 com gols de Keno e Samuel Xavier. Com a vitória, o tricolor chegou a 10 pontos e encaminhou muito bem a classificação para a próxima fase. Hugo, a gente viu um primeiro tempo ali do Fluminense muito ruim, porém, o resultado chegou, o Fluminense conseguiu sair com a vitória com 1 a mais.
Exatamente, o Fluminense perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. O pênalti e o rebote foi, sinceramente, um lance meio inacreditável, mas o que importa é que já está praticamente classificado, com um empate no último jogo do grupo, dessa rodada ainda, da quinta rodada, que acontece nessa quinta-feira. O Fluminense já pode estar classificado sem nem entrar em campo, então a situação do Fluminense é bem diferente da do Vasco. A classificação do Fluminense já é praticamente certa e o time está indo bem na Sul-Americana e está com a vida tranquila. E você acha que, ao contrário do Vasco, o Fluminense pode ter como uma certa prioridade a Copa Sul-Americana? Então, eu acho que é uma questão isso, porque apesar de toda a importância da Copa Sul-Americana, ano passado o Fluminense foi priorizar as Copas, foi priorizar a Libertadores, foi bem inclusive na Libertadores, apesar de não ter chegado na final, nem nada do tipo, porém no Brasileiro sofreu até o final. Então eu acho que tem que ser aquele... Equilibrado, né? Você tem que dar atenção, mas você tem que dar atenção para o Brasileiro também, porque o Atlético Mineiro, que foi finalista da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado, priorizou Copas e quase foi rebaixado. Então o Fluminense não pode botar toda a atenção, tem que equilibrar ali, como você mesmo falou. A gente tem que destacar também que o Renato Gaúcho já fez muito isso no Grêmio. Fazia campeonatos brasileiros ali muito medianos, pelo time que ele tinha no Grêmio, tinha até certas colocações boas. Só que foi campeão da Libertadores em 2017, na Copa do Brasil. É um técnico extremamente copiado, a gente pode falar isso. Eu acho que ele está conseguindo fazer isso muito bem no Fluminense. O Fluminense está muito bem na Sul-Americana, tem certas oscilações ali no Campeonato Brasileiro, mas como está no começo, a gente não pode definir muito bem. Mas assim, eu acho que ele pode repetir o que ele fazia no Grêmio, em se destacar bem nas Copas. Eu também acho e sinceramente acho que, tirando naquele ano do Soares, que aí realmente era um time que encaixou muito bem, essa equipe do Fluminense, inclusive, é mais qualificada do que muitos dos elencos que ele treinou no Grêmio. Agora, partindo para a Libertadores, no Newton Santos, o Botafogo venceu o Estudiantes de La Plata por 3-2. Mesmo com os 3 pontos da vitória, o Glorioso se manteve na terceira posição do grupo, mas agora está apenas 1 ponto atrás dos líderes e também empatado com o segundo colocado. E vale destacar que também o próximo jogo é contra o líder do grupo, ou seja, ele depende só de si para alcançar a próxima fase. Toledo, o Botafogo que estava naquela situação muito complicada, não vamos dizer que está fácil ainda, porque ele precisa vencer, ainda está na terceira posição, como eu acabei de dizer, porém deu uma leve tranquilizada. Assim, eu acho que o Botafogo chegou a jogar muito bem em certos momentos da partida, em questão de resultado. Já melhorou com o Renato Paiva, mas não tem agradado ainda 100% os torcedores. Mas eu acho que o Botafogo tem certas chances de classificar, sim. Eu diria que é bem provável até que o Botafogo se classifique. O time do Botafogo vem tendo boas atuações, não são todas, mas vem tendo boas atuações. E eu queria dar um destaque, Toledo, para o Arthur, que começou mal, só que um ponto que não foi, que muitas vezes deixavam de lado, é que ele estava jogando no futebol russo. Temperatura diferente, torcida diferente. Faz muita diferença. Ele está jogando agora no gramado sintético, então são muitas mudanças. E agora ele está se readaptando, está encaixando nesse time do Botafogo e nos últimos 2, 3 jogos vem jogando muito futebol. Ele tinha, inclusive, uma certa pressão de substituir o Luiz Henrique. Foi muito bem no Botafogo, sem palavras, pela temporada que ele fez no ano passado. O Arthur chegou para substituir ele. Com a camisa 7, exatamente, inclusive a camisa mais pesada do Botafogo. E aí, assim, eu acho que ele tem tudo para jogar bem agora pelo Botafogo. Tem uma pressão por ser um jogador muito qualificado, foi muito bem em todos os times que ele jogou. E assim, tá se adaptando e eu acho que tem chance de dar muito certo nesse time do Botafogo, que é um jogador muito intenso. O Flamengo ainda não jogou, mas entra em campo nesta quinta-feira contra a LDU, precisando vencer para se manter vivo na competição. E falando em próximo jogo do Flamengo e voltando no Botafogo, vamos destacar aqui que neste domingo temos clássico no Maracanã. O Flamengo está com uma certa pressão nesse jogo contra a LDU nessa quinta-feira. É vencer ou vencer. Exatamente, a situação do Flamengo era parecida com a do Botafogo, só que ainda é mais difícil, porque o Flamengo tem 1 ponto a menos e realmente é vencer para poder se manter na Libertadores, porque eu não vou dizer que é provável, porque o time do Flamengo é muito qualificado. E ainda joga no Maracanã. Exatamente, os 2 jogos que faltam são no Maracanã, se eu não me engano. Então
a chance do Flamengo se classificar é muito grande. Porém, não dá para dizer que aquele fantasminha de, pensa, o time qualificado do jeito que é, o jogo começou a temporada bem do jeito que estava, e cair para a Sul-Americana realmente ia ser um baque forte. O torcedor flamenguista já viu acontecer algumas tragédias na Libertadores. Em 2017, o Flamengo tinha 9 resultados possíveis para se classificar. 9 não, 8 de 9. Aconteceu o que não classificava o Flamengo. Ou seja, o torcedor sempre vai ter um medinho. O famoso pezinho atrás. Exato. Porque realmente já tem esse histórico de coisas fora do comum acontecerem. Mas ainda acho que o Flamengo se classifica, o time do Flamengo é muito qualificado. Felipe Luiz é um grande técnico, está só começando, mas tem tudo para ser um grande técnico. Porém, não dá para dizer que se acontecer não vai ser um baque para esse elenco. Mas em comparação, no Brasileiro o Flamengo está muito bem. Exatamente. O Flamengo está muito bem e vai jogar contra um Botafogo que estava muito fragilizado e, como a gente acabou de falar, está voltando a jogar bem, está começando a engrenar. Então acho que a gente pode ter um grande jogo neste domingo. É isso aí, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, qualquer um pode sair com a vitória, mesmo se não fosse clássico, se fosse um jogo normal, qualquer um ia poder sair com a vitória. Um jogo que assim, difícil até de opinar. Realmente é difícil e por ser clássico fica mais inesperado ainda, pode acontecer de tudo. E eu acho que quem assiste esse jogo vai realmente presenciar uma boa partida, pelo menos é isso que a gente espera de todos os clássicos, não só de Botafogo e Flamengo. Mas o dessa rodada eu acho que vai ser um grande jogo e tem tudo para a gente ter uma partida bem legal. Com certeza. Também no domingo o Fluminense viaja até o Sul para jogar contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E voltando um pouquinho, no sábado o Vasco enfrenta o Fortaleza em São Januário. Toledo, Juventude e Fluminense lá no Sul. É um estádio lá, o Alfredo Jaconi, que normalmente é uma pedra no sapato dos times aqui do Rio de Janeiro. Então eu vou dizer que o Fluminense precisa realmente chegar com força, porque lá é complicado. Temporada passada, o Juventude foi bem contra todos os cariocas jogando lá, inclusive contra o Fluminense pela Copa do Brasil, teve jogos muito bons. E assim, o torcedor tem que ver a previsão do tempo antes de jogar lá. Porque quando tá chovendo lá, o negócio é complicado. Eu não acreditar. É muito difícil de jogar. Se eu não me engano, no Brasileirão de 2023, ninguém aqui do Rio de Janeiro conseguiu ganhar do Juventude lá. Então, realmente, tem que ir com o olho muito aberto, tem que ir realmente preparado, porque apesar do Juventude não estar indo tão bem no Campeonato Brasileiro, o Juventude, querendo ou não ser uma equipe... time caseiro. Exatamente, não ser um time tão qualificado, vamos dizer assim, de nome, quando chega lá para jogar em casa, como você falou, é um time muito caseiro, é uma partida que promete ser muito difícil. E em relação a Vasco e Fortaleza, o Fortaleza vem oscilando muito esse ano. O Fortaleza vem oscilando muito, ele às vezes joga muito bem, às vezes, como foi até na Sul-Americana nessa semana, não consegue ganhar mesmo tendo as chances, então o Fortaleza não está tão bem. Mas em compensação, o Vasco está mal, né? Então fica ali o que não está tão bem contra o que está mal. A esperança é não ser um 0-0. Exatamente. E a esperança do Vasco, eu diria que principalmente é o jogo sem São Januário, que é a casa do Vasco. O Vasco realmente consegue performar bem. Se tem um lugar que performa bem em São Januário, é uma estatística que está um pouco desatualizada, mas é que o Vasco jogou muitos jogos fora de casa. O Vasco dos últimos 40 jogos, se não me engano, em São Januário, só tinha perdido 3. Então realmente é uma fortaleza do Vasco para jogar contra o Fortaleza. E eu acho que essa vai ser a principal arma do time, que está nesse período de transição, está com precisa técnico muito novo, desses 3 pontos. Precisa muito dos 3 pontos. O Vasco não vence há 9 jogos e precisa acordar para conseguir ter alguma coisa em qualquer competição. Isso aí. E futebol não é a única atração desse fim de semana. Estamos em semana de corrida, em semana de Fórmula 1. Isso porque no domingo vai ser realizado o Grande Prêmio de Imola, na Itália. Toledo, eu acho que nessa corrida a gente tem um favorito. As McLaren estão voando na frente de todo mundo. Das 6 corridas que a gente teve até agora, elas ganharam 5, 4 do Piastri e 1 do Norris. Então, eles são, para mim, amplamente favoritos. A gente consegue estipular de uma forma muito mais fácil quem vai vencer na Fórmula 1 do que no futebol, que, querendo ou não, nessa temporada na Fórmula 1 tá desequilibrado, a gente pode dizer assim? Mas querendo ou não, os carros vão evoluindo, as equipes vão mudando, então pode ser que a gente tenha surpresas, mas, é claro, o esperado é que as McLaren vençam de novo. Só que um ponto que eu queria destacar, Toledo,
é que essa corrida é na Itália. Itália é a casa da Ferrari e normalmente as Ferraris funcionam melhor em casa. É a primeira corrida do Hamilton também na Itália pela Ferrari. Então, apesar de a gente ter esse favoritismo bem claro da McLaren, a gente não pode deixar as Ferraris de lado. Também tudo pode acontecer na Fórmula 1, às vezes chove e tudo muda. Exatamente. E a gente espera até com resultados melhores do Hamilton, eu pelo menos espero. Eu acho que ele pode performar ainda melhor pela Ferrari. Sem dúvida nenhuma, ele está se adaptando, passou muito tempo na Mercedes, onde era tudo diferente. Ele até comentou em uma entrevista que o jeito dele acelerar o carro é diferente correndo agora pela Ferrari. Então, ele está se adaptando e tem muita coisa a mudar e muita coisa a evoluir. Mas, Toledo, a gente tem que encerrar agora, infelizmente, a nossa edição do Correio Esportivo de hoje. Mas, na próxima edição, a gente já está aqui com muito esporte para vocês. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. Muito obrigada, meninos. Vocês, como sempre, muito certeiros nas informações. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Federal realiza Operação Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Caixa Econômica libera abono salarial para nascidos em maio e junho. 71ª edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis tem início nesta terça-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Estamos de volta e nesta quarta-feira a Polícia Federal deflagrou a Operação Proteção Integral 2, com o objetivo de combater o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação tem como foco os crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual dos jovens. A ação deu continuidade ao trabalho iniciado na Operação Proteção Nacional 1, realizada no dia 13 de março deste ano. Ao todo, estão sendo cumpridos 129 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em todas as unidades da Federação. Segundo o delegado da Polícia Federal e coordenador da operação, Tiago de Figueiredo Rodrigues, 462 policiais federais e 175 policiais civis participaram da ação. Esse esforço conjunto da Polícia Federal e das polícias civis dos estados denota a importância do combate aos crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. A ação priorizou a identificação e prisão de abusadores sexuais de crianças que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. Até a tarde de quarta-feira, 44 prisões em flagrante já tinham sido realizadas. No estado do Rio de Janeiro, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão em flagrante de um dos investigados, no município de Resende, por armazenamento de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil. Também foram cumpridos mandados nos municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro. O delegado também reforçou a necessidade dos pais de supervisionar as ações dos filhos para prevenir que casos de abuso aconteçam. A Polícia Federal alerta os pais da necessidade de que supervisionem as atividades dos seus filhos para que nós possamos prevenir esse tipo de crime. Só em 2025, entre janeiro e abril, a Polícia Federal cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos por cometerem crimes sexuais. A ação também reforça o compromisso dos agentes públicos na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes. Cerca de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em maio e junho, que ganham até 2 salários mínimos, podem sacar a partir desta quinta-feira o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2025. O ano base é 2023. A quantia está disponível no portal gov.br.
Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar pouco mais de 4,5 bilhões neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram em 17 de fevereiro e vão até 15 de agosto. O trabalhador pode conferir a situação do benefício no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em 6 lotes, baseados no mês de nascimento. O saque vai ser iniciado nas datas de liberação dos lotes e vão acabar em 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. E a edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis 2025, os JEUPs, começaram na terça-feira no Centro de Iniciação ao Esporte, no bairro Caxambu. A edição deste ano reúne cerca de 40 escolas e 1.500 alunos da rede pública e privada de Petrópolis. Neste ano, a edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, ou JEUPs, reúne mais de 40 escolas, com a participação de cerca de 1.500 alunos das redes pública e privada. A competição é realizada na cidade desde 1964 e já é uma tradição para as escolas. Na abertura, realizada no Centro de Iniciação ao Esporte, na terça-feira, reuniu alunos, professores e autoridades que reforçaram a importância da competição para o desenvolvimento dos jovens. Bom, primeiramente, os Jogos Estudantis são fundamentais no processo de formação, processo educativo de formação dos nossos jovens. Nós temos as categorias sub-13, sub-15, sub-18, masculino e feminino. Além disso, toda a integração que ela oferece entre os alunos da rede pública, da rede particular, estadual e federal de ensino. Para este ano, o JEUPs conta com a inclusão de 5 modalidades: judô, natação, jiu-jitsu, pump track e skate, com as 3 últimas sendo inéditas nos Jogos Estudantis. Já as outras 2 modalidades estão retornando para o quadro de disputas dos JEUPs. A natação, por exemplo, não acontecia há mais de 10 anos. Ao participar dos Jogos Estudantis, o jovem pode sentir como é fazer parte de competições esportivas e se empenhar no treinamento. É o que Cristiano Queiroz, que é professor de Educação Física, acredita ser muito importante para os jovens. É muito importante as crianças crescerem, se desenvolverem, tendo a oportunidade de participar de competições esportivas, embora não sejam competições profissionais, mas que dão aquela sensaçãozinha, né? Aquele gostinho por pegar uma competição, ter o desafio, ter o comprometimento do treinamento, enfim. Para a edição deste ano, os Jogos Estudantis começaram com a partida de futsal entre os colégios Aplicação e Dom Pedro II. E a expectativa é alta para o aluno Gabriel Augusto, que acredita que além da vitória, o mais importante é se divertir. A expectativa é a melhor, que a gente vença, a gente vem para ganhar, mas para se divertir também. E é uma oportunidade para quem gosta de jogar, para quem gosta de participar, para a juventude também, né? Para jogar. E para todo mundo mostrar o futebol, se divertir, ser feliz. Jogar futebol é ser feliz. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Pessoal, amanhã já é sexta-feira, mais um fim de semana se aproxima, por isso já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer para a gente as informações sobre o tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Oi, Eric, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar o tempo nesta sexta-feira? Sextou. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Estamos começando aí mais uma previsão do tempo. Finalmente, né, sextou, a gente traz a previsão de sexta-feira. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor como que fica, né, a condição de cada uma das cidades. Bem, vamos começar falando de Nova Friburgo, viu? Onde o dia vai ser de sol com muitas nuvens no céu e períodos nublado. No período da noite, também
Há também aí muitas nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva para nenhum momento do dia. Os termômetros no município devem marcar mínima de 14 e a máxima pode chegar a 21 graus. Em Teresópolis também há expectativa de chuva. O dia deve ser de sol com algumas nuvens no céu e névoa ao amanhecer. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus, se mantendo estável. Em Petrópolis, a tendência é diferente das outras cidades da região serrana, viu? Há probabilidade de chuva durante o dia e também à noite. A sexta-feira será de muitas nuvens no céu e, apesar da chuva, a temperatura no município se mantém estável, variando entre mínima de 14 e a máxima chegando aí a 22 graus Celsius. Agora, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante o dia. À noite, o tempo se mantém limpo e não chove na região. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 24 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia vai ser de sol entre nuvens, névoa ao amanhecer e grande acúmulo de nuvens aí no céu. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus Celsius e também não há probabilidade de chuva. Uma pequena correção, 26 graus, viu? Mas aí um dia típico, né, Ana, do outono, aquele dia de um pouquinho mais frio, né, mas também sem muita possibilidade de chuva. É isso, Eric. Dessa vez, os climas nas cidades estão bem parecidos, né? As temperaturas bem típicas de outono, só Petrópolis aí ficando um pouco diferente, registrando possibilidade de chuva, mas as outras cidades se mantêm parecidas, né? O típico outono chegou de vez. Exatamente. Em Petrópolis, né, não podia deixar de marcar aí uma pequena probabilidade de chuva, mas as outras cidades é aquele dia bem bonito, porém com aquele vento gelado e aquela temperatura mais amena. A gente daqui de Petrópolis está até acostumado, né, Eric? Sempre preparado para chuva. Exatamente. Muito obrigada pelas informações e esta foi a previsão do tempo para sexta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais. Além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvc@correiodamanhã@gmail.com ou ainda para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, hein? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.